E aqui é um ponto interessante que eu quero deixar claro pra gente, que aqui a gente não está falando de pessoas. Tá bom? Novamente eu gosto de enfatizar isso. A gente não está falando de uma pessoa específica, a gente não está falando de pessoas, né, que creem realmente nessa instituição. Né? Eu, como eu falei, em uma parte da minha vida eu também pertenci à Igreja Católica, mas aqui o que a gente está fazendo? Estudando a Bíblia e depois confirmando as profecias bíblicas da história. Então é muito bom a gente enfatizar isso. Tá? Aqui não, a gente não está falando a respeito de pessoas e nem falando a respeito de um determinado grupo, mas estamos falando como que essa instituição ela se encaixa dentro das profecias bíblicas. Olha só, a gente chega no último ponto das atividades do chifre pequeno, que é o ponto mais complexo, e a gente já vai encerrar. É dito que esse poder da Igreja de Roma, ele vai durar por um tempo. Né? Com toda essa oposição, com essa perseguição, ele vai durar por um tempo. E o tempo que é determinado no texto bíblico diz o seguinte: ele vai dominar por um tempo, tempos, que se refere a 2 tempos, e a metade de um tempo. E aqui a gente precisa abrir um parênteses para compreender o que significa esse período, tá bom? Os tempos do texto se referem a 2 tempos. Portanto, o período do domínio do chifre pequeno seria um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo, que seria o equivalente a 3 tempos e meio. Nós vimos no capítulo 4 de Daniel que tempos significa anos. Por tempo, esse poder seria teria domínio por 3 anos e meio. Se a gente voltar lá no capítulo 4 de Daniel, a gente vai ver que Nabucodonosor ficou 7 tempos naquela condição bestial, certo? Que foram 7 anos. Então, se a gente usar a classificação de tempos lá, e aqui no capítulo 7, esses um tempo, 2 tempos e metade de um tempo significaria 3 anos e meio. No entanto, ao final deste tempo de domínio no texto bíblico, é dito o seguinte: este poder seria julgado e seria destruído, e o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Ou seja, se no final do governo, né, se no final do período deste poder ocorre um juízo e o reino é entregue a Jesus Cristo e aos santos do Altíssimo, como é que ele pode acontecer em 3 anos e meio, sendo que a gente viu que começou lá atrás? Portanto, o período de 3 anos e meio representa, dentro da visão, um período de tempo simbólico. Assim como os animais que nós vimos até aqui, eles são simbólicos, os chifres, né? Eles são simbólicos. Essa quantidade de tempo aqui de 3 anos e meio, ela também precisa ser simbólica. E até mesmo a maneira como o profeta se refere a esse período, ela não é comum. Porque seria muito mais fácil ele dizer que dominaria por 3 anos e meio, em vez de falar que seria um tempo, tempos e metade de um tempo. Tá certo? Então, esse tempo relatado aqui em Daniel 7, que seria o tempo de governo de Roma papal, ele também é um tempo simbólico. E aí, para a gente chegar nesse tempo, a gente precisa compreender um ponto aqui, que é o princípio dia-ano. Um dia é igual a um ano. Olha só. Há bastante dados bíblicos que demonstram que, muito antes do livro de Daniel ser escrito, o pensamento hebraico estava profundamente impregnado de uma relação geral entre os termos dia e ano. Na própria genealogia de Gênesis 5, a gente vê: foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Então você tem uma relação entre dias e anos. Então isso está muito claro na mentalidade hebraica. Só que existe um outro ponto quando se trata em juízo profético. E o que a gente está falando aqui no capítulo 7 de Daniel, lembra-se, o ponto principal de Daniel 7 é o quê? É o juízo. Apesar da 4ª besta, dos 10 chifres, do chifre pequeno chamar mais a atenção do profeta e a nossa atenção, o ponto principal aqui é o juízo. Tá certo? Então, existem 2 passagens que falam a respeito desses juízos proféticos, que são os juízos de Deus. E eles nos ajudam a entender a aplicação bíblica do princípio dia-ano. Um dia representando um ano. Então, Números 14, verso 34, a gente leu esse texto da última vez, e aí eu vou pedir, quem estiver com a Bíblia, lê pra gente. Números, capítulo 14, verso 34. E o outro texto, que eu vou pedir para uma outra pessoa já preparar, é Ezequiel, capítulo 4, verso 7. Tá bom? São esses 2 textos que eles vão explicar pra gente esse conceito, esse princípio de um dia como um ano profético, quando se trata de juízo. Tá bom? Então, quem encontrar Números 14, verso 34, pode abrir o microfone e pode ler para a gente, por favor.
segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representado por um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Então, olha só. Segundo cada dia que espiaste a terra, cada dia por um ano. Aqui Deus está proferindo um juízo contra o grupo de Israel que havia saído do Egito. Deus orientou Moisés a enviar um grupo de espias para olhar como era a terra de Canaã. Esse grupo ficou lá durante 40 dias e depois retornou. Eram 12 espias, um de cada tribo. Eles retornam. Quando eles retornam, só 2 dão um testemunho favorável, confiando em Deus, né? Josué e Caleb. E os outros 10 espias, eles vão falar, não, os homens de lá são gigantes, nós somos como gafanhotos perto deles, nós não temos chance, nós vamos ser destruídos. Então, em face disso, Deus profere um juízo contra o povo. Ele diz, cada dia por um ano, né? Cada dia que vocês espiaram a terra, que foram 40 dias, cada dia por um ano, agora vocês vão vaguear pelo deserto. Ou seja, 40 anos, cada dia por um ano. Então aqui é um juízo profético de Deus contra o próprio povo de Israel. Como eles não creram na promessa de que eles iriam herdar a terra de Canaã, que eles iriam entrar e conquistá-la, por cada dia que os espias passaram lá, que foram 40, agora eles iam passar um ano no deserto, que eles passaram 40 anos. E aí depois eu vou pedir para quem achou, ler para a gente Ezequiel capítulo 4, no verso 7. Alguém encontrou aí? Ou todo mundo procurou números? 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, aqui novamente, olha só, vai profetizar contra quem? Contra Jerusalém. Não é isso? É um juízo profético de novo de Deus contra a cidade de Jerusalém. E aí ele diz: 40 dias. Lê de novo, fala para a gente, por favor. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Ou seja, nessa profecia de juízo contra Jerusalém, novamente a gente vê que o dia ele representa o quê? Um ano. Então, foram 40 dias, representando 40 anos. Então, a gente já deu para entender que quando se trata de um juízo profético, um dia representa um ano. Tá certo? A gente viu nesses 2 exemplos aqui. Agora, vamos aplicar esse exemplo ao período em que Roma papal iria dominar. Olha só, o calendário hebreu e o calendário babilônico, tá? Ele é composto de 12 meses com 30 dias. Portanto, um ano teria 360 dias. E aí depois eles teriam que fazer alguns ajustes para que o calendário ficasse de acordo com o calendário solar, né? O calendário deles era baseado na Lua. E aí depois, passado alguns anos, eles tinham que fazer alguns ajustes para ficar igual ao calendário solar. Mas o calendário deles era um calendário de 12 meses compostos de 30 dias, o que daria 360 dias. A profecia fala de um período de 3 anos e meio, o que corresponde a 1.260 dias. Ou seja, um tempo ou um ano, que é equivalente a 360 dias, mais tempos ou 2 anos, que é o equivalente a 720 dias, mas metade de um tempo, que seria meio ano, que representa 180 dias. Você somando todos esses dias, a gente chega a 1.260 dias. Aplicando o conceito de tempo simbólico, representado pelo princípio dia-ano, nós então teremos um período em que Roma papal iria governar de 1.260 anos. É isso que o texto bíblico está trazendo para a gente. Durante 1.260 anos, o chifre pequeno, o anticristo, representado por Roma papal, eles iriam dominar com domínio absoluto ali na região da Europa. E aí olha só que coisa interessante. Quando a gente pega a história, a gente vai ver lá que em 533, o imperador do Oriente Justiniano, ele declarou o bispo de Roma, ele escreveu uma carta, ele falou: vós sois o cabeça de todas as santas igrejas. Lembra que eu li essa declaração?
E em 538, a última nação, que era os ostrogodos, que fazia oposição a Roma, porque eles criam no arianismo, né? A última tribo que fazia oposição a Roma ali na Europa, ela é destruída. Ou seja, a partir de 538, então, o bispo de Roma, o papado, ele não tem mais ninguém que se oponha a ele na parte ocidental do Império, na Europa, a partir de 538. Se a gente pegar o período que a Bíblia diz que eles vão dominar, que são 1260 anos, e a gente somar, certo? 538, que é quando a última tribo que fazia oposição a Roma é destruída, 538, mais 1260 anos, a gente vai chegar ao ano de 1798. E em 1798 a história declara o seguinte: a Revolução Francesa acabou com o poder papal. Nos textos diz o seguinte: em 15 de fevereiro de 1798, foi declarado o fim do poder temporal do Papa Pio VI e foi proclamada a República Romana, com o modelo francês. Quem depôs o Papa Pio VI foi o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte. Poucos dias depois, em 20 de fevereiro, o Papa foi expulso da cidade e morreu no exílio na França no ano seguinte. Olha como o cumprimento profético ele é perfeito. Ele nem se antecipa e nem se atrasa, mas ele chega no momento exato. Na profecia foi dito que o chifre pequeno, esse poder, ele iria dominar por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Quando a gente entende como fazer essa contagem do ponto de vista profético, a gente chega a 1260 anos. Se a gente olha para o momento em que Roma consegue eliminar o seu último opositor ali na região da Europa, em 538, e soma os 1260 anos que ela deveria governar ali sem oposição, a gente chega até 1798, que é o momento em que o papado ele é removido. Coisa fantástica essa. Olha só. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber esses estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.